Olá, caríssimos, tudo bem com vocês? Vamos falar agora de primeiro reinado, período que vai de 7 de setembro de 1822 até 7 de abril de 1831, quando o nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, abdica em prol de seu filho, Pedro de Alcântara, uma criança com então 5 anos. Esse período ele é marcado por uma grande instabilidade política e econômica no Brasil, um período de 9 anos, onde o Brasil vai viver essa instabilidade política e econômica e marcado também pela personalidade do nosso jovem imperador, Dom Pedro I. Dom Pedro I, ele assume a liderança do processo de emancipação política do Brasil, com então 24 anos, 23 para 24, depois 24 anos, e realiza essa ruptura no dia 7 de setembro de 1822, essa emancipação com Portugal, apoiados pelas elites, pela aristocracia do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais. Essa percepção de Brasil ainda não existia. O Brasil eram vários estados ligados a Portugal e que, naquele momento, um grupo de estados tinha apoiado o príncipe regente, o príncipe herdeiro de Portugal, que tinha ficado no Brasil com o retorno da família real portuguesa. Esse grupo tinha apoiado ele a fazer esse processo de emancipação, a garantir a autonomia política do Brasil. Porém, tinha muita coisa para fazer. Tinha que construir um país. Esse país ele ainda não existia enquanto país. Várias províncias, o processo de independência se espalhou por várias províncias. Inclusive, demorou anos para ter reconhecimento em outras províncias, como a Bahia, em 1823, como as províncias do Norte. Então esse processo ele se espalhou pelo país, vindo aqui da região sudeste, e acaba ganhando força nessas outras províncias, onde as tropas brasileiras vão conseguir se organizar para expulsar as portuguesas. Mas o imperador ele vai encarar, além da juventude dele, da inexperiência, vários fatores complicados. Primeiro, a posição política do próprio imperador, que era uma posição autoritária, vinculada ainda ao absolutismo do antigo regime. Segundo, as questões econômicas. O Brasil, para ter sua independência reconhecida por outros países, ele teve que indenizar Portugal. Então ele teve que contrair um grande empréstimo com a Inglaterra para poder pagar essa dívida. E depois também as questões internas do país. A Confederação do Equador, que depois vai acontecer em 1824, onde os estados do Nordeste vão se rebelar contra a autoridade de Dom Pedro I, a Guerra da Cisplatina, onde a província da Cisplatina vai se rebelar e vai se separar do Brasil, se tornando o atual Uruguai, e outras questões alheias ao Brasil, como a questão da sucessão do trono português, quando Dom João VI morre em 1826, que Dom Pedro ele vai ser chamado para assumir o trono. Só que ele vai enviar a filha, Dona Maria da Glória, para assumir o trono. E vai ser acusado aqui no Brasil de estar mais preocupado com problemas portugueses que brasileiros. Em paralelo a isso, faltava-se tudo. Você não tinha gente para compor os ministérios, você não tinha burocracia para compor o Estado brasileiro. Então tudo tinha que ser contratado, ser pago por fora para poder fazer o Estado funcionar. Então foi um período muito complicado. Ele é marcado também pela nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824. E ela é uma Constituição outorgada, ou seja, imposta. Ela não foi promulgada. Geralmente, quando a gente constrói uma Constituição, nós fazemos uma Assembleia Constituinte, onde são escolhidos representantes de vários estados e eles elaboram a legislação, elaboram a Constituição para o governo assinar a Constituição. Isso aconteceu em 1823, porém Dom Pedro, percebendo que estavam elaborando uma Constituição onde ele perderia poderes, ele dissolve essa Assembleia e ele mesmo chama um grupo de pessoas para redigir uma Constituição nova. E aí é redigida e ele sanciona, ele outorga essa Constituição. Então uma Constituição imposta, feita a partir da percepção do imperador e não da participação popular. Essa Constituição vai durar todo o nosso período imperial.
de 1824 até 1891, quando vai vir a nossa primeira Constituição republicana. E essa Constituição, ela é marcada pela existência do poder moderador. Ela já previa a tripartição dos poderes, igual falado no Iluminismo, no Barão de Montesquieu, né, entre executivo, legislativo e judiciário, e acima desses poderes teria o poder moderador, que era o poder exercido pelo imperador, onde ele poderia controlar os outros poderes e também dissolver a Câmara dos Deputados, convocar novas eleições. Ele tinha um poder bastante forte. Então era uma Constituição que previa 4 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, e acima o poder moderador, que só era exercido pelo imperador. Apesar dela ter aspectos liberais, ela era uma Constituição que ela trazia esse aspecto ainda ligado ao absolutismo, ao antigo regime, e recebeu muitas críticas políticas aqui no Brasil. Outra característica dela era a possibilidade de eleição, né? Você tinha a eleição para a escolha de deputados, né? Os senadores era uma prerrogativa do imperador, a escolha. Porém, essas eleições elas eram bastante restritas, né? Primeiro que se excluía as mulheres, que era uma parte da sociedade. Segundo que se excluía os escravos, que era a maior parte da sociedade. Então você ficava homens livres, e tinha outras restrições, como restrições etárias, restrição de renda. Isso tudo fazia com que o grupo que pudesse participar politicamente da escolha desses deputados fosse muito pequeno, né? Fosse um grupo muito restrito também. Então essa restrição à participação das escolhas também vai carregar essa Constituição, lembrando que isso também não era uma característica só do Brasil, mas era uma característica de outros países também. Durante esse período também a preocupação em fortalecer o exército e a marinha para proteção do império, para proteção das fronteiras e proteção de tentativas de retomada por parte de Portugal vai ser muito grande. Então o gasto com contratações de mercenários e de equipamentos novos vai ser muito grande também, o que vai gerar outras críticas e mais endividamento. Então vai ser um período de muitos problemas políticos, muitos problemas econômicos que nós vamos encarar, e ainda vai ter a vida privada do imperador, que é um capítulo à parte. O imperador foi casado com a Dona Leopoldina faleceu, conseguiu uma outra princesa, a Dona Amélia, que casou em segunda núpcias. Porém, a vida fora do casamento dele era muito atribulada, ele tinha muitas amantes oficiais, como a Marquesa de Santos, que gerava mais instabilidade ainda para a posição política dele. Mas isso a gente fica para um outro capítulo. Um abraço, fiquem bem.